Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 11 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2, depois do 10 ao 11. Enviou-me a proclamar a boa nova aos pobres, a curar as feridas da alma. Esse é o Natal. Faltam somente 12 dias à nossa grande festa. Como vai o nosso presépio interior e exterior? Para abraçar Deus de verdade, precisa não ter nada que ocupe os nossos braços. Essa é a pobreza amada por Deus. Só um pobre pode apertar Jesus ao seu peito, porque não há nada que atrapalhe esse abraço. Não se pode abraçar Deus e o mundo ao mesmo tempo. Um caminho simples para chegar a essa pobreza é abraçar os pobres, os sofredores, os caídos que estão ao nosso redor. Eles nos despojarão de tudo o que é supérfluo. Do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça, para consolar os que estão tristes. O Senhor é a minha grande alegria. Meu espírito está em festa pelo meu Deus. Ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, com o noivo com a joia no turbante, com a noiva recoberta de adornos. Tal como a terra faz surgir nova planta, canteiro onde germinam as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, que será o seu louvor por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação. Esse é o miolo do anúncio do profeta Isaías, que enxerga o Natal 600 anos antes que aconteça. Essa palavra se tornou o primeiro discurso público de Jesus, com o qual ele se apresentou ao mundo e explicou a sua missão. Essa palavra fascinou gerações inteiras e fascina também a Missão Belém hoje. É o eixo da Missão Belém, como falam os nossos estatutos. O movimento Missão Belém escolhe a evangelização dos pobres como sua finalidade específica. E de relatar a João o que tendes visto e ouvido, os cegos recuperam a vista, os coxos andam direito e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam, a boa nova é anunciada aos pobres. A nossa resposta ao ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, parte daqui, dos pobres. O eixo da nossa ação serão os pobres, os abandonados, a fim de proclamar a estes escravos de hoje a libertação. Os pobres que encontramos nas favelas, nos cortiços, debaixo da ponte, nas cadeias, nas ruas, em qualquer fundo do poço, inferno humano que esteja tirando a dignidade de filhos de Deus. Desejamos amar estes feridos no corpo e no espírito, estes corações despedaçados por granadas silenciosas que a sociedade explode sobre eles, minuto após minuto. Desejamos amar estes pobres, famintos de Deus, pobres também de Deus, pobres que não conhecem os tesouros do Evangelho.
Com isso, não queremos canonizar os materialmente pobres. Sabemos muito bem que frequentemente uma vida mergulhada na miséria é fruto do pecado e do vício. O nosso maior desafio é que estes pobres se tornem Anawim, pobres de Yahvé, através da palavra de Deus, conquistados pelo amor de Deus, como Maria, como José, como os apóstolos. Disse Papa Francisco em um Ângelus de alguns anos atrás: evangelizar os pobres, esta é a missão de Jesus, segundo quanto ele diz. Esta é inclusive a missão da Igreja e de cada batizado na Igreja. Ser cristão e ser missionário é a mesma coisa. Anunciar o Evangelho com a palavra e antes ainda com a vida é a finalidade principal da comunidade cristã e de cada seu membro. Observa-se aqui que Jesus dirige a Boa Nova a todos, sem excluir ninguém. Aliás, privilegiando os mais distantes, os sofredores, os doentes, os descartados da sociedade. Vamos nos perguntar: o que significa evangelizar os pobres? Significa, em primeiro lugar, aproximar-nos deles. Significa ter a alegria de servi-los, de libertá-los da opressão, e tudo isto em nome e com o Espírito de Cristo, porque é Ele o Evangelho de Deus, é Ele a misericórdia de Deus, é Ele a libertação de Deus, é Ele quem se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. O texto de Isaías, enriquecido com pequenos ajustes introduzidos por Jesus, indica que o anúncio messiânico do Reino de Deus que veio entre nós se destina de maneira preferencial aos marginalizados, aos prisioneiros, aos oprimidos. Provavelmente no tempo de Jesus, estas pessoas não estavam no centro da comunidade de fé. Podemos nos perguntar, hoje, nas nossas comunidades paroquiais, nas associações, nos movimentos, somos fiéis ao programa de Cristo? A evangelização dos pobres, levar-lhes a boa nova, é a nossa prioridade? Atenção, não se trata só de fazer assistência social, tampouco atividade política. Trata-se de oferecer a força do Evangelho de Deus, que converte o coração, sara as feridas, transforma as relações sociais e humanas segundo a lógica do amor. Com efeito, os pobres estão no centro do Evangelho. Essas palavras do Papa Francisco expressam perfeitamente a nossa vocação. Quem não dá a Deus dá muito pouco, dizia Chiara Lubich, e nós acreditamos que é a maior obra de evangelização. Para sarar um coração chagado, não é suficiente um prato de macarrão. Assim como um drogado da Cracolândia não precisa de uma esmola, que faz ele afundar ainda mais no vício. Ele precisa de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Precisamos ser bons samaritanos, que curam as feridas da ovelha desgarrada e lhe anunciem a salvação, assim como fazia Jesus, que operava milagres. Curava e salvava, ou seja, curava o corpo e o coração, curava a alma. Assim falam os nossos estatutos. Mergulhar-nos na pobreza e na miséria dos nossos irmãos, repetir a misteriosa experiência de Belém, experimentar que até um estábulo pode se tornar o berço de Deus, tem como finalidade primária fazer com que nasça Jesus no coração dos nossos irmãos. E o Deus de Belém, o Deus do presépio, o Deus dos pastores,
saberá preencher de alegria a vida destes sem esperança. Saberá curar as chagas dos corações despedaçados pelas 1000 humilhações da marginalização. Saberá redoar a liberdade aos seus filhos, presos por vícios desumanos. Vamos agora ler novamente essa profética leitura que expressa maravilhosamente o sentido do Natal. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros sua vara de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça, para consolar os que estão tristes. O Senhor é a minha grande alegria. Meu espírito está em festa pelo meu Deus. Ele me vestiu de salvação, cobriu-me com manto de justiça, com o noivo com a joia no turbante, com a noiva recoberta de adornos. Tal como a terra faz surgir nova planta, canteiro onde germinam as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, que será o seu louvor por todas as nações. Vamos agora dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases e as palavras que mais falam ao nosso coração. Vamos agora dedicar um minuto para pensar no nosso propósito desse dia, que nos ajude a doar Deus a quem precisa ao nosso lado. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Quem não dá Deus, dá muito pouco. Paz e alegria a todos. Anunciar o nascimento do menino Jesus. Alegria de todo homem. Paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Se revela o mais perfeito amor. Pequenez, radical nudez, vivemos com os pobres, pois pobre se fez. Em Belém nasce o Senhor, santa pobreza se revela o mais perfeito amor.